Graça e paz, mais uma madrugada com você, né? Eu quero estar meditando com você nessa madrugada no livro de João, capítulo 14 e versículo 1, que diz assim: Não fiquem aflitos, creia em Deus e creia também em mim. Jesus falou que não era para ficarmos aflitos. Aqui ele fala com os discípulos, mas a palavra de Deus, ela não passa, ela permanece para sempre. A mesma palavra que Deus falou com os discípulos no passado é a mesma palavra que Deus fala conosco hoje, porque a Bíblia é a boca de Deus falando conosco. Então, ele falou para nós a palavra de hoje. Eu estava de joelhos quando Deus falou, não fiquem aflitos, que era a mensagem de hoje. E também se encontra no livro de João 15 e 27, diz assim: Deixo com vocês a paz, e a minha paz que eu lhe dou, não lhe dou a paz como o mundo a dá. Não fiquem aflitos, nem tenham medo. Mais uma vez, Deus fala na sua palavra que Ele não quer que fiquemos aflitos e que não tenhamos medo. Diante de tudo que nós estamos passando agora, com essa pandemia, muitas pessoas estão entrando em desespero, muitas pessoas estão entrando em depressão, ficando apavoradas e sem esperança. E a palavra que Deus falou comigo hoje, para falar com você, não fique aflito, não entre em desespero, mas confia em Deus, porque Ele não vai te deixar desamparado e nem desamparada. Ele está neste barco, e esse barco não vai afundar. Porque Deus, ele não perdeu o domínio nem o controle da humanidade. Ele está vendo a sua vida e a sua situação. Mas ele quer que fiquemos na posição de filhos confiantes no Pai. Assim como um filho sobe uma altura de uma mesa e o pai abre os braços e o filho se joga para os braços do pai, porque ele acredita que o pai não vai dar um passo para trás e deixar ele cair no chão. Assim é o nosso Pai que está no céu. Jamais ele vai nos deixar afundar. Jamais ele vai nos deixar sozinho. Por isso ele fala, não fique aflitos. Não tenham medo. Mas acredite nessa palavra, confie nessa palavra. Muitas pessoas falam, eu acredito em Deus, eu confio em Deus, mas uma confiança de boca para fora. E não é essa confiança que Deus quer que tenhamos nele. Ele quer que a gente confie nele sem duvidar, sem sombra de variações. Que acredite de todo o coração. É igual fala na Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 6 e versículo 46. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 6 e versículo 46, que fala assim dos dois alicerces. Por que vocês me chamam Senhor? Senhor, e não fazem o que eu digo. Quer dizer, chama ele de Senhor, mas não obedece ele como o Senhor da sua vida. Eu vou mostrar a vocês com quem se parece a pessoa que vem e ouve a minha mensagem e é obediente a ela. Eu vou mostrar para vocês. Essa pessoa é como um homem que, quando construiu uma casa, cavou bem fundo e pôs o alicerce na rocha.
o homem que ouve a palavra e pratica. O rio ficou cheio e as suas águas bateram contra aquela casa, porém ela não se abalou, porque havia sido bem construída. Como é que você está? Como é que está a sua vida? Está bem construída? Está bem alicerçada na palavra de Deus? Você está confiando no Senhor, assim como a palavra diz, que o homem que obedece a sua palavra é semelhante a uma casa que é edificada na rocha, que veio os ventos, né? Que veio os ventos, bateram naquela casa, porém aquela casa não se abalou, não foi destruída, porque ela estava construída na rocha. Mas quem ouve a minha mensagem e não é obediente a ela, é como o homem que construiu uma casa na terra, sem alicerce. Imagine uma casa construída na terra sem alicerce. O primeiro vento que dá, ela vai para o chão. É assim uma vida que não ouve a palavra de Deus, ou muitas vezes ouve, mas ela não coloca em prática na sua vida. Ela é como uma casa edificada na areia. Qualquer situação que vem, adversas, qualquer dificuldade que vem, já entra em desespero, já se sente destruída, em pânico. Quando a água bateu contra aquela casa, ela caiu logo e ficou totalmente destruída. Assim é uma pessoa que não confia em Deus. Quando vem as adversidades, as dificuldades, a primeira situação que aparece na vida, a pessoa já se desmonta, já entra em desespero, já perde a confiança no Senhor, já não tem aquela certeza, a certeza da palavra que falou, não fique aflitos, não tenha medo. Já esqueceu. Veio uma situação tão difícil que a pessoa já esqueceu a palavra. Já não está mais com ela aquela palavra que ela ouviu naquele momento. Ela já esqueceu. Ela já deixou a casa dela, que é a vida dela espiritual, ser destruída pelo o primeiro levante, pela primeira dificuldade que vem sobre a vida dela. Já a pessoa que ouve a palavra de Deus e pratica, ela é semelhante a uma casa que é edificada na rocha. Bateu o vento, porque ela tinha um alicerce na palavra de Deus. O rio ficou cheio e as suas águas bateram contra aquela casa, porém ela não se abalou, porque havia sido bem construída. Quer dizer, uma pessoa que tem uma vida edificada em Deus, anda nos princípios da palavra de Deus, mesmo que venham as adversidades, porque a Bíblia diz que as dificuldades, as adversidades vêm para o homem que obedece à palavra de Deus e também vem para o homem que não obedece à palavra de Deus. Então, quando vem as dificuldades, aquela pessoa que confia em Deus verdadeiramente, ela não vai se desestruturar, mas ela vai continuar confiando na palavra de Deus, ela vai confiar no que Deus falou. Deixo com vocês a paz, e a minha paz eu lhe dou. Não lhe dou a paz como o mundo a dá. Não fiquem aflitos, nem tenha medo. A paz que o mundo a dá, a paz que o mundo nos dá, é uma paz passageira. É uma paz momentânea, semelhante ao homem que construiu a casa na areia, que Jesus comparou. Fez essa parábola, essa comparação. Já a paz que Deus nos dá é uma paz que excede todo entendimento. É uma paz inexplicável que, diante das circunstâncias, das situações adversas, você continua confiante. O salmista Davi disse no Salmo 121, eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Davi confiava em Deus. Davi acreditava em Deus.
E ele falou: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Isso é uma pessoa que confia verdadeiramente em Deus. Vê as adversidades, vê as dificuldades, mas ela continua confiante. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. No Salmo 20, capítulo 20, versículo 7, diz assim: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor nosso Deus. Nós fazemos menção, nós mencionamos, nós clamamos, nós acreditamos no Senhor nosso Deus. Nós não confiamos nas coisas, carros, cavalos, como comparar aqui na palavra de Deus. Nós não confiamos em braços humanos. Nós não confiamos em coisas materiais dessa vida. Não nos apegamos a coisas apalpáveis dessa vida, mas nós confiamos no Senhor nosso Deus, que fez os céus e a terra, o Deus que não perdeu o controle da humanidade, o Deus que está vendo tudo o que está acontecendo, o Deus que não deixou fugir, não fugiu do seu controle, nada está fora do seu controle. Tudo que nós estamos passando está no controle do Senhor nosso Deus. E é essa confiança que Ele quer que tenhamos nele. Que não venhamos duvidar do seu poder e desacreditar que Ele está conosco. O mesmo Deus do passado que estava com Daniel, quando Daniel foi jogado na cova dos leões injustamente. O mesmo Deus do capítulo de Daniel, capítulo 6 e 22, é o mesmo Deus que está conosco agora. E o mesmo Deus que livrou Daniel da cova dos leões, ele enviou o seu anjo para livrar a vida de Daniel, para não ser destruído pelos leões, quando Daniel foi injustiçado. Também no livro de Daniel, capítulo 3, versículo 28, fala no texto que o rei Nabucodonosor tinha construído uma estátua e tinha dado uma ordem que para todos os homens se dobrar a estátua que ele construiu. Porém, Sadraque, Mesaque e Abidnego sentou no seu coração não se dobrar aquela estátua. Eles falaram: não vou me dobrar essa estátua. O único homem, o único Deus que eu me dobro é o Deus dos céus, o Deus que fez os céus e a terra. Mas jamais eu vou me prostrar e adorar uma estátua. E o rei furioso mandou acender a fornalha 7 vezes mais. E mandou lançar Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha de fogo. E quando ele lançou Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha de fogo, quando no capítulo 20, no versículo 28 do capítulo 3, quando o rei Nabucodonosor olhou para aquela fornalha, ele falou: mas não foi 3 homens que eu enviei, que eu mandei jogar dentro da fornalha? Aí os homens responderam: foram 3 homens. Por que eu estou vendo 4 homens? Tem um que está andando para lá e para cá semelhante o filho dos deuses. Deus enviou mais uma vez o seu anjo para livrar Sadraque, Mesaque e Abidnego. É esse Deus que livrou esses homens da fornalha de fogo e livrou Daniel da cova dos leões. É o mesmo Deus que está cuidando de mim e cuidando de você. É o mesmo Deus que, antes que nós fôssemos formados, já nos conhecia. O Salmo 139 diz que antes que nós fôssemos formados, o Senhor já nos conhecia. Antes de ser formado todos os nossos ossos, o Senhor já nos conhecia. A Bíblia diz que Deus tem o controle da humanidade. A Bíblia diz que toda nação diante do Senhor é como um pingo d'água dentro de um balde. A comparação de quão grande é o poder que o nosso Deus tem. Mas como eu posso acreditar nesse Deus que eu não estou vendo? O Deus que você não está vendo, você está sentindo. O Deus que você não está vendo é porque você não está tendo comunhão total com Ele, não está tendo uma aproximação maior com Ele. Por isso essa desconfiança.
um certo homem tinha um filho, e esse filho perguntou: ô pai, que tamanho é o tamanho de Deus, pai? Aí o pai respondeu: filho, o Deus é do tamanho daquele avião que vai passando. E um avião passando bem alto. Deus é do tamanho daquele avião que vai passando, filho. Ele é do tamanho daquele avião que vai passando. Aí o menino falou assim: mas pai, então Deus é tão pequenininho, né, pai? Que ele estava vendo o avião à distância. Então falou que Deus era bem pequenininho. Aí o pai levou o filho no aeroporto. Aí quando o filho estava no aeroporto, o filho viu os aviões e falou assim: pai, nossa, pai, como o avião é grande, pai, olha. O pai falou: filho, assim é Deus. Dependendo da distância que você está do seu Deus, assim é o tamanho que ele é para você. Então, como é que você quer acreditar em Deus, no poder que ele tem, se você está tão longe dele? Se você não tem se apegado a ele verdadeiramente? Assim como ele falou: como me chama de Senhor, Senhor, e não ouve e não obedece às minhas palavras? É semelhante o homem que edificou a sua casa na areia. A vida que chama de Senhor, Senhor, mas ouve a palavra de Deus e não guarda no coração. Ouve a palavra de Deus e não pratica a palavra. Então acredite que o seu Deus, o nosso Deus, ele é o Deus que ele pode guardar, ele pode proteger a sua vida, ele pode proteger a sua família. Então, para que esse desespero? Para que essa dúvida? Para que esse pânico? Para que essa aflição? Se ele falou: não tenha medo, eu vos dou a paz. Eu vos deixo a paz. Não a paz que o mundo a dá, uma paz enganosa, uma paz enganosa momentânea. Como você pode dizer: eu me encontro com meus amigos na balada, na festa, no churrasco. É muito gostoso, ali eu tenho paz. Essa paz não é a paz verdadeira. Essa paz é uma paz passageira. Mas a paz que Jesus falou é uma paz diferente. É uma paz que te traz confiança na hora da dificuldade. Não a paz enganosa que quando você se diverte, mas quando você volta para sua casa, que você deita na sua cama, você se sente vazia, se sente vazio, se sente sem proteção. Porque é uma paz que o mundo dá, uma paz passageira. Mas a paz que o Senhor te dá hoje é uma paz que o mundo não conhece, porque não tem uma aproximação de Deus. Mas Ele te convida hoje. Mateus 11:28 diz: vinde a mim todos vós que estáis cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Hoje Ele te convida, Ele quer aliviar a tua alma. Ele quer te dar um alívio que tu nunca teve na tua vida. Ele quer trazer esse alívio na tua alma. Mas Ele diz: vinde a mim todos que estáis cansado, sobrecarregado, de tanto medo, de tanto pavor, de tanta angústia, de tanta dúvida, que eu quero aliviar a tua alma. Eu quero aliviar o teu coração. Eu quero entrar na tua mente. Eu quero direcionar os teus pensamentos. Ele quer direcionar os teus pensamentos. E Ele sabe qual é a boa e perfeita vontade dele para a tua vida. E o que Ele tem para a tua vida é o melhor dessa terra. É o melhor dessa terra que Ele tem para a tua vida. Mas Ele quer uma entrega.
Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e as demais coisas ele fará. Se entregue hoje para Deus. Confie nele. E tudo aquilo que te apavora, que te assusta, que te tira a estrutura emocional da sua vida, ele vai colocar tudo no seu devido lugar. Semelhante ao homem que tinha uma vida edificada na rocha, na palavra de Deus. Essa palavra que Deus tem para nós nessa madrugada e falou ao meu coração, amém? Que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor ao seu coração, amém? Um beijo no seu coração.